Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem? Bom estarmos aqui, amém ou amém? É bom estarmos aqui. É bom estarmos na casa. É bom estarmos nesse ambiente. A direção que o Senhor nos deu e o ambiente que nós construímos, que é para que a presença dele venha. E nós estamos aqui porque entendemos que precisamos da presença do Senhor para viver. Mais do que o ar que eu respiro. Ainda que os tempos sejam difíceis, os dias sejam maus. Ainda que frieza e escuridão procurem cegar a nossa vida, eu não vou desistir. Mas nós permaneceremos porque o Senhor é por nós. Aleluia. E é maravilhoso estarmos aqui nessa noite. E eu sei que falar de 7 dias é falar de sacrifício. Eu sei que é falar de comprometimento. Eu sei que é falar de disciplina. Porque para estar aqui 7 dias consecutivos, você vai ter que ser comprometido, disciplinado, perseverante. Porque não é uma tarefa fácil. Mas eu também sei que, sobretudo, aqueles que sacrificam, que se comprometem, que são disciplinados, não vivem mais da mesma maneira. Porque o comprometimento e o sacrifício faz com que nós venhamos viver em outro nível. E é isso que nós esperamos nessa conferência. Que nós venhamos viver outro nível na nossa vida. Que nós venhamos ver o Senhor de forma mais profunda. Que nós venhamos conhecer mais um pouco da profundidade do nosso Deus. Porque cada vez que eu conheço Deus, eu percebo o quão raso eu estava. Cada experiência que eu vivo com Deus, eu percebo o quão raso eu ainda estava. E eu achava que eu estava num lugar profundo, mas eu percebo que em Deus eu posso viver experiências que me levem a um lugar mais profundo. E é isso que o Senhor, Ele espera de nós nesses dias. Que nós venhamos estar comprometidos, disciplinados, perseverantes e em sacrifício para estar aqui esses 7 dias. Sabe o que o Senhor deseja de nós? Que a gente se canse de viver as mesmas coisas. A questão da nossa vida é que às vezes a gente acostuma a conviver as mesmas coisas. A gente acostuma com a dificuldade, a gente acostuma com o problema, a gente acostuma com a dor, a gente acostuma com tudo. Sabe por quê, irmão? Porque é mais fácil se acostumar na zona do conforto do que reagir a sair dessa zona de conforto. É muito mais fácil ficar sentado, acostumado, olhando para o céu e falando: Deus, aonde tu está, que as coisas não acontecem, do que me levantar e tentar entender quem eu sou e o que eu preciso ser e aonde eu quero chegar. Aonde você quer estar depois desses 7 dias? E o pastor estava falando aqui sobre vida financeira, e eu falei aqui esses dias que durante muitos anos, e ainda é um problema falar de dinheiro na igreja. Só que eu quero te fazer uma pergunta: como é que você, se você consegue acordar amanhã, passar esse mês inteiro sem R$1 no bolso, quem consegue levantar a mão? Nem o Gael consegue ficar sem R$1 na vida dele. Por quê? Porque a mãe dele tem que ter dinheiro para se alimentar, para ter leite para dar para ele. Sabe o que a gente precisa entender, irmãos? Que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é raiz do mal. Mas ter ele, dominar ele, usufruir dele, isso não é pecado. Aleluia. E aí, quando o pastor estava ali ministrando, e ali, irmãos, existem momentos que quando se fala de dinheiro parece um lugar surreal da gente chegar. E eu brinquei com ele ontem, aqui quando ele estava falando de ontem do jantar, que quando ele estava chegando ele ligou, ele falou: "Tô indo". Não, eu atendi o telefone e falei: "Oi". Ele é só para avisar que eu tô chegando. Eu falei: "Pensei que era para me avisar, para me arrumar, que você ia me levar para jantar fora". Ele não estava desligado, irmão, ele estava.
Ele tinha que ter semeado ontem, ele tinha que ter me levado para... Ele faz tudo pela fé, mas ele não me levou para jantar ontem pela fé. Ontem estava meio na transição do negócio ali. Mas sabe, irmãos, eu tenho aprendido com Deus que dias difíceis eles existem, dias de escuridão eles existem, dias que a gente não acredita que Deus vai fazer. Houve dias na minha vida que eu ficava assim: Deus me ajuda na minha incredulidade. Eu só falava igual aquele servo, aquele cara que eu esqueci quem é. Estou no meio do caminho, gente, estou melhorando a cabeça. E eu só falava assim: Deus me ajuda na minha incredulidade. E eu acordava de manhã e eu falava: Deus, está muito difícil, me ajuda na minha incredulidade. E cada vez que eu falava, eu começava a perceber que demonstrar para Deus as nossas debilidades e as nossas fraquezas é nos colocar no lugar da dependência e saber que não é por mérito meu que Ele vai fazer, é pela minha franqueza, é pela minha realidade, de dizer: Senhor, eu não estou conseguindo crer, mas eu sei que Tu vai fazer. E por vezes a minha oração era: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu não estou vendo possibilidade, mas ao mesmo tempo eu sei que Tu vai fazer, porque Tu és fiel. E não é só porque eu estou vendo, é só porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Então, quando o pastor está falando aqui de se tornar milionário, milionário é quem tem 1000. Milhão. Milhão mais de 1000. É 1 milhão de milhão. 100 mil. Tá vendo? É difícil até de calcular. É difícil ou não é difícil? Quando você olha, se você não consegue entender, eu nem vou fazer conta, que vai dar bom aqui. Sou boa na tabuada, mas não vai dar bom não. Mas eu falei com a Sara ali. Tinha 8 vezes 7. 56 mil. Falei: Sara, resolvi alguma coisa? Ei, aleluia. Mas por que você está dando continuidade a isso? Para te tirar de um ambiente onde o adversário da tua alma diz que você não vai romper, que você não vai alcançar, que você não tem capacidade. Mas o Senhor, Ele tem uma direção, Ele tem uma voz. E Ele tem um fundamento para a minha vida e para a sua vida. E olha cá, gerando discípulos, vida na vida. E eu fui tentar construir em Deus e entender em Deus o que a gente poderia abrir nesse primeiro dia, iniciar nesse primeiro dia. Vida na vida. Pega a tua Bíblia aí. Abra ela. Jesus, toma conta. Tem mensagem para 3 dias, mas eu vou pegar ela em 30 minutos, duvido. Mateus, capítulo 28. A partir do verso 18. Eu dei graça, tá, gente? Glória a Deus. Mateus capítulo 28, verso 18. Você achou? Diga: eu achei. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada. Aonde? Na terra. Aonde? No céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias
dias, até a consumação do século. Ensinando-vos a fazer o quê? Observar. Outras versões, guardar. Guardar o quê? Todas as coisas. Que ele tinha ordenado. Olhe cá, queridos. Quando nós falamos sobre discípulo, ou quando nós falamos sobre discipulado, e no nosso caso intitulamos como gerando discípulos, a palavra discípulo quer dizer aquele que se propõe a aprender, aluno. Então logo sabemos que se tem um aluno, precisa-se ter um mestre, precisa-se ter um professor. Logo chamamos discipulador. É aquele que conheceu o caminho, que agora está transferindo para o outro aquilo que ele aprendeu e passando para o outro e ensinando o outro acerca daquilo que ele aprendeu. Então, quando nós falamos de gerar discípulos, nós estamos falando daquilo que um dia geraram em nós e daquilo que nós geramos no outro. Logo, quando olhamos para esse texto, nós vamos ver o próprio Cristo levantando uma grande comissão para dar continuidade àquilo que ele veio realizar. E o que eu acho maravilhoso é que ele mesmo veio para realizar. O que eu acho lindo em Jesus, que mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo Deus, ele se propôs a descer na terra para ensinar. Sabe o que ele disse? Eu pego o propósito, eu assumo a responsabilidade e desço, me faço carne para ensinar quem vive na carne a possibilidade de ter uma vida que agrada ao Pai. E aí quando eu olhei para esse texto, na verdade o Senhor ele veio construindo na minha mente e no meu coração algumas coisas. E lendo esse texto, o interessante é que Jesus vai fechar o ministério dele, vai fechar a missão dele, vai fechar o propósito dele na terra, dizendo aos discípulos, aqueles que ele mesmo separou, aquele que ele mesmo formou. Sim ou não? E aí ele vai encerrar esse propósito dizendo para eles, olha, toda a autoridade foi me dada, tanto no céu como na terra. Aí ele está dizendo, olha, e essa autoridade que foi me dada no céu e na terra, eu dispensei no caminho a vocês. Eu caminhei com vocês e vocês viram a autoridade que eu tenho. Agora vão e façam discípulos. E ele está dizendo, ó, faça discípulos, batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que eu me atentei a começar a minha mensagem, porque eu tinha a mensagem, mas ainda não tinha exatamente o texto. E o Senhor é perfeito. E ele encerra dizendo, olha, vocês vão ensinar. Ele está dizendo para aqueles que ele separou. Vocês vão ensinar as pessoas, os próximos discípulos, a multidão, a guardar. A fazer o quê? Guardar. Fala para o teu irmão, guardar. Guardar. Diga para o outro irmão, tenha a preocupação de guardar. Todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, quando a gente fala de ordenado, a gente fala de ordem. A gente fala de disciplina. Então, Jesus não está falando assim, ensina o que eu ensinei para vocês. Não, ele está dizendo, o que vocês aprenderam de mim sobre as minhas ordens, sobre os meus mandamentos, sobre a minha forma de viver,
fecha o ministério dele. Ele sela o propósito, ele sela a missão com uma palavra. Guarda, para ensinar aquilo que lhe foi ordenado. Sabe o que eu vejo? Jesus encerrar a missão com aquilo que foi uma quebra no Éden. Jesus encerra o seu propósito com uma palavra: ensina a guardar o que eu vos tenho ordenado. E aí, quando eu olhei isso, o Senhor me arremeteu e me fez entender aquilo que Ele já tinha construído na minha mente e no meu coração. E o Senhor me fez entender que para eu gerar, eu preciso conhecer a minha origem. Que para eu ministrar sobre a vida de alguém, eu preciso ter a minha origem. E aí Jesus, ele vai encerrar com a grande comissão, liberando uma palavra: olha, vocês ensinam a guardar as minhas ordenanças, os meus ensinamentos, os meus métodos, a minha disciplina. Porque foi sobre não guardar que houve um rompimento no Éden. Gerar discípulos, vida na vida, é falar de relacionamento. Relacionamento é construção afetiva. Relacionamento é a gente literalmente entender que as pessoas, elas são unidas com o mesmo objetivo. E aí eu me atentei a isso e eu fui literalmente lá para o Éden. E eu gosto de ministrar sobre o começo. Eu gosto de ser levada ao Gênesis. Porque quando eu sou levada ao Gênesis, eu sou levada a refletir sobre o que me faz errar, sobre o que me faz cair, sobre o que me faz perder a direção. E quando eu me encontro com a minha origem, com o começo, eu consigo entender o que Cristo veio manifestar na minha vida, pela minha vida e através da minha vida. E eu voltei para o início. E hoje é o primeiro. Então perceba que Deus, ele vai tratar do início. Não adianta tentar caminhar por um lugar que ainda está em desordem. O texto de Gênesis, e você conhece, nós conhecemos, e eu já ministrei sobre ele aqui várias vezes, mas eu me atentei a algo que o Espírito Santo trouxe com muita clareza e me fez entender algumas coisas dos nossos dias. Você e eu sabemos que o homem, ele foi um projeto do pó. Mas o que o torna um ser, o que faz do homem um ser, foi o sopro, foi o fôlego. Se não fosse o sopro, se não fosse o fôlego, era só pó, era só terra, era só barro. Então perceba que no princípio, a vida na vida começa a acontecer. Porque o próprio Deus manifesta a vida dele na vida do homem. Então perceba que desde o princípio é um projeto de Deus, Alex, vida na vida. Aleluia! E ele sopra a vida dele na vida de Adão. E torna Adão alma vivente. Então a gente precisa olhar para a nossa vida e perceber que esse fôlego aí que você respira é Deus. E
dias de frieza. Só que Deus é tão perfeito. Tiago, Tiago até suspirou desse. Deus é tão perfeito que não tem como a gente, nem nos dias da escuridão, nem nos dias difíceis, esquecer que Ele existe. Porque cada inspiração que eu dou é lembrar que eu tenho fôlego, porque Ele me deu um fôlego. É lembrar que cada vez que eu me inspiro, Sara, é Ele soprando nas minhas narinas. É saber que Ele está em mim. Ele deu vida para Adão, soprou. Sopro. Eu fiquei tentando imaginar um ser de barro, esticado no chão. Eu fiquei imaginando no chão. Não tem pé, não, imagina no chão. Aí sopra. Aí quando sobra, vai entrando. E aquilo que está certo vai tendo vida. Não tinha sangue, agora tem sangue. Tinha célula, agora tem célula. Não tinha nada, não tinha brilho. Agora ele sopra, aí ele vai dando vida, dando vida, dando vida. Eu fiquei imaginando quando os olhos de Adão abrem. Fiquei pensando o que Deus falou para ele, que a Bíblia não fala. Fiquei pensando, oi? Não sou Deus. Não sei se foi assim, mas eu fiquei imaginando, fiquei tentando imaginar a grandeza do que alguém não ser, não existir, e de repente existir. E aí a Bíblia vai dizer que ali começa a vida na vida. A vida de Deus na vida do homem. Adão levanta, Deus chama ele de Adão. E passeia pelo jardim, dando conhecimento a ele. Isso aqui é as árvores, isso aqui você come, isso aqui você não come. Isso aqui é os animais, dá nome para ele. Ó, sol, a lua, a estrela, e vai dando. Isso aqui é o rio tal. E Deus vai fazendo com que Adão comece a ter conhecimento sobre a terra, sobre o jardim. E aí, num dado momento, Deus fala para ele: tá vendo isso tudo aí? Tenha domínio. Deus estava dizendo: toda essa terra você vai cultivar, você vai trabalhar nela, mas ela vai produzir para você. Você até vai ter o trabalho de cultivar, você até vai ter o trabalho de cuidar dos animais, mas todos eles, tudo isso vai devolver para você. Então perceba que nós estamos vivendo dias. Iniciamos hoje o primeiro dia. E Deus está dizendo para nós: ei, a minha vida está na sua vida. Aleluia. E porque a minha vida está na sua vida, eu estou te dando conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Você mora aqui nesse jardim. Você mora aqui nessa terra. Tem árvore, tem animais. Você vai trabalhar na lavoura e ela vai ser obrigada a produzir para a sua vida. Você vai ter domínio sobre ela. Aleluia. Quando eu olho esse contexto, Gênesis, eu não vejo nada diferente do que o nosso pastor acabou de ministrar aqui para nós. O problema é que criaram uma cultura e inculcaram na mente do crente que a gente não pode, porque é muito mais fácil não poder do que fazer por onde para poder. É muito mais fácil ficar num ambiente confortável, porque quando eu olho para o Gênesis, Deus falou para ele: você vai trabalhar, sim ou não? Você vai cuidar dessa lavoura toda aqui. Então Deus não estava dizendo para ele que ia ser fácil, não. Então Deus estava dando cuidado para ele, sim ou não? Sim. Aí Deus vem cá, Adão, mais um pouquinho. Tá vendo essa árvore aqui? Essa árvore aqui é a árvore do conhecimento. Não, dela tu não
come não. Tudo tu pode comer, dela tu não? Dela tu não? Lembra que eu disse que Jesus encerra a guarda e ensina o que eu tenho ordenado. Deus disse para Adão: tá vendo isso aqui? Não come. A Bíblia diz que Adão come. Tem vários contextos aqui, mas eu não vou entrar, não vou entrar exatamente onde o Senhor me direcionou para a gente caminhar. Mas eu atentei a algo que o texto vai dizer que na viração do dia era a hora que o Senhor ia andar no jardim e conversar com Adão. E aí o texto vai dizer que Deus chega e chama por ele. Adão responde sim ou não? Não. O texto vai dizer que Adão se esconde pelo meio das árvores. E Deus pergunta para Adão: Adão, onde estás? A pergunta de Deus para Adão era para mostrar para ele que ele não estava no lugar que ele deveria estar, mas para ele pensar sobre aonde ele estava, por que ele estava. Porque Deus é um Deus que nos faz pensar sobre. Deus não entrega tudo para a gente, Deus faz a gente pensar sobre. Aonde você está? E o interessante, e eu quero ler, é que aí ele responde: eu até ouvi a tua voz no jardim. E ele diz: e porque estava nu, tive medo e me escondi. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha cá. Eu até escutei a tua voz, mas eu estava nu. Escuta isso aqui. Quando é que nudez foi problema para Deus? Desde a criação. Quando é que a nudez foi um problema para Deus? Deus pergunta: onde tu está? E ele responde: eu estou nu. A nudez nunca foi um problema para Deus. Deus os fez assim. E por que aqui agora ele se enxerga nu? Ele sente medo, vergonha e se esconde. E eu fiquei parada aqui para a gente resolver a pendência em nós de origem, para que a gente seja a comissão daquele que gera, ensinando a verdade, pregando a verdade. A nudez nunca foi um problema para Deus, foi problema para Adão. Por quê? Por que ele viu que estava nu? Porque ele deixou de cumprir. Porque ele deixou de obedecer. E perceba que quando a gente deixa de cumprir uma palavra do Senhor, quando a gente deixa de obedecer aquilo que o Senhor estabeleceu, uma ferida é aberta dentro de nós. E começamos a ter sensações que antes não tínhamos. E começamos a ter percepção de alguma coisa que Deus não vê como problema e a gente encontra como um problema. Porque a nudez para Deus não era problema, foi problema para ele.
Só que, em vez de Adão simplesmente reconhecer, ele arruma uma desculpa ou um argumento para não estar ali. E o interessante é que ele, quando ele ouve a voz, a Bíblia diz que ele teve medo. Quem aqui já teve sensação de medo? É bom? É horrível? O que acontece quando a gente sente medo? O coração acelera, dá uma pressão na cabeça, o corpo começa a sentir calafrio. Porque quando a gente sente medo, é porque a gente está num ambiente que está nos causando constrangimento, ou está nos deixando desconfortável, ou está nos avisando que nós estamos em perigo. Então perceba aqui, queridos, que uma palavra não cumprida, uma palavra não obedecida, o que gera na vida do homem, as consequências que traz na vida do homem. E nós estamos vivendo um tempo de uma geração que está vivendo nesse ambiente, no ambiente do medo, no ambiente da vergonha, no ambiente de se esconder, porque é mais fácil eu me esconder do que eu chegar e dizer: eu errei. Ele se esconde. E o Senhor pergunta para ele: Adão, comeu, né? Comeu da árvore que eu falei para você não comer? E aí Adão vai dizer: a mulher que o Senhor me deu me fez comer. A responsabilidade era da mulher ou do Adão? Mas ele falou que foi ela. Aí quando Deus vai falar com ela, ela fala que o problema foi... Pastor, o que você está querendo dizer? Qual o ensinamento que o Senhor está querendo ministrar sobre a nossa vida? Que para ter vida na vida com Deus, precisa ter verdade. Vida na vida com Deus precisa ser um relacionamento de verdade. E aí o que eu acho lindo é que o Senhor, Ele vai nos ensinar de uma forma. E o Senhor tem formas de trazer ensinamentos para nós sobre relacionamento. E Ele olha para Adão. Eu fico imaginando que Deus viu. Relacionamento está rompido. Está quebrado. Ficou falido. Porque você deixou de cumprir uma palavra. Ou você deixou de obedecer a palavra. Então perceba, queridos, que nós estamos em dias que o Senhor vai trazer entendimentos para nós e provavelmente abrir feridas em nós para expurgar para fora origens de problemas que não foram resolvidos. E esses dias eu estava pensando que todo adulto mal resolvido é porque ainda tem dentro de si uma criança traumatizada, que ainda não foi resolvido porque não foi na origem do problema. E aí a gente precisa estar sentado aqui, consciente do que estamos ouvindo, consciente do que precisamos aprender, porque a vida é sobre a eternidade. O que estamos fazendo aqui é sobre a eternidade. E aí nós precisamos olhar para a nossa vida e procurar saber se a forma com que estamos vivendo está nos fazendo caminhar para a eternidade. Agora tem um homem que recebeu a vida de Deus nele, mas está mal resolvido. Está com uma ferida aberta, está sentindo medo, está envergonhado, está escondido atrás da árvore. E quantos de nós, na trajetória da nossa vida, não vivemos assim? Com medo, escondido atrás das árvores, porque não temos a coragem de enfrentar a verdade e encarar
justificar o problema que nós não queremos assumir. Não vai falar de novo, não sei. Não dá. Tá gravado. Bota, acha essa frase depois. É muito para o cérebro ficar em processamento. Hã? Aleluia. Nós arrumamos argumentos para justificar aquilo que nós não queremos assumir. É isso, basicamente. E foi isso que Adão fez. E aí ele tentou arrumar do jeito dele. E aí Deus já fala assim, olha, não é dessa forma que se resolve um problema de uma ferida que foi aberta em um relacionamento. Porque você abriu uma ferida em você. Porque agora você está aí com a sua alma cheia de medo, envergonhada. Uma alma que está se escondendo, entrou em fuga. Uma coisa que eu li sobre o medo é que nós podemos ter duas reações: a de lutar e a de fugir. Aí percebemos que a questão do medo aqui, de Adão, foi a de fugir. E eu fiquei pensando, por que ele não encarou e não falou a verdade? Porque ele já tinha declinado quando desobedeceu. Entende isso aqui? O relacionamento está ferido. E aí Deus agora vai ensinar para Adão como que se refaz. Ele pega um animal, sacrifica o animal, derrama sangue, faz vestimenta e cobre a nudez de Adão e de Eva. Sabe o que Deus está nos ensinando? Quer curar relacionamentos? Cure com sacrifício. Aleluia! E às vezes o maior sacrifício que você vai ter é a verdade. Deus olha para Adão e coloca ele, e coloca a veste nele, e refaz a aliança pelo sangue. E quando a gente olha para esse contexto, a gente vê o Senhor indicando, o Senhor mostrando o sacrifício que salvaria a nossa vida para todo o sempre. Então perceba, se você quer salvar um relacionamento, tenha sacrifício e tenha verdade. Se você quer restaurar um relacionamento, se você quer salvar uma vida da morte, se você quer salvar uma vida, se você quer discipular uma vida, cure o relacionamento pelo sacrifício e pela verdade. Por quê? Porque a primeira coisa que Deus fala foi a verdade para ele. Você comeu da árvore, e é por isso que você está se vendo dessa forma, e é por isso que você está se comportando desta forma. Deus faz o sacrifício para restaurar. Só que agora o homem já habita nele a humanidade decaída. E agora toda a trajetória vai ser Deus o tempo inteiro procurando refazer o relacionamento com o homem. E aí Deus vai criando oportunidades, e vai criando leis, e vai criando, e vai reformando, para que mantenha sempre o homem perto. Se tem um crente aí do seu lado, diga para ele: você precisa. Diga para ele: você precisa reaver o seu relacionamento com o seu Criador. Aleluia!
E aí, queridos, a gente não tem muito tempo? Ou quase tempo? Nenhum. O que eu faço? Porque... Jesus me ama. Vou falar rapidinho aqui. Olha cá. E aí o Senhor, Ele foi falando comigo sobre vida na vida. E o Senhor nos deu a origem da vida dele, da nossa vida. E o Senhor foi pautando algumas áreas da nossa vida que precisam de vida na vida. E aí, olhando para a palavra, o Senhor falou comigo sobre família. Porque não adianta querer produzir vida lá fora se eu não tenho vida dentro de casa. E o Senhor falou comigo sobre família. E aí, eu vou meditando na minha cabeça o texto, a história, e ela me atentei. E é uma história que você conhece, de Abraão e de Isaac. O homem que foi estabelecido para dar início a um novo tempo, estabelecendo e sendo separado como uma família, que traria agora um modelo e uma direção para aquilo que era a proposta de Deus, para ter relacionamento com o homem. E pensando em Abraão, pensando em Isaac, olhando a história e analisando, eu me atentei a um fato. Quando Deus pede a Abraão, Isaac como sacrifício, o texto está dizendo que ele prepara tudo, ele prepara os seus servos, ele vai para o monte para esconder. E o texto diz que ele prepara tudo lá, ele prepara o altar.
Porque Abraão poderia dizer para Isaac: Isaac, está doendo, meu filho, mas é você o sacrifício. Eu não entendi o que Deus quer fazer, não, mas é você. Eu não sei nem para que Deus quer, mas eu vou fazer. Você está entendendo? Pais precisam ter uma vida bem resolvida em Deus, para não fazer com que os seus filhos cresçam mal resolvidos e traumatizados sem saber a sua vida sobre quem Ele é. Eu achei lindo. E eu fico imaginando a cena. Como Isaac, Deus vai prover para si o cordeiro. Aí agora, o cenário muda porque anda, a cena anda. Agora Abraão coloca Isaac no altar. Amarra Isaac. Você está pensando que Isaac questionou? Senhor, tu disse que ele ia prover e agora eu estou aqui deitado e é eu que sou o sacrifício? Ô, meu irmão, confiabilidade entre pai e filho. Se o meu pai disse que o nosso Deus vai prover para si um cordeiro, e se eu sou o cordeiro, eu vou glorificar e eu vou honrar Deus e eu vou amar Deus assim como meu pai ama. Aleluia. O Senhor nos trouxe para essa conferência Vida na Vida, para catucar a gente, ou para abrir ferida, ou para trazer clareza. Que pais temos sido para os nossos filhos? Se os nossos filhos estão conhecendo o caminho da igreja, ou se eles estão conhecendo o caminho da sala do trono. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Vida na vida. Aí agora, Abraão está com a mão levantada com o cutelo para colocar sobre. O céu grita como resposta e diz: não faças tal. Eu vi que você me ama. Eu vi que eu sou a sua prioridade. Quando ele olha, tem um cordeiro amarrado, pronto para o sacrifício. E aí eu fico imaginando agora, pai e filho, vendo a provisão do céu juntos. O que o Senhor espera da nossa geração é que filhos andem junto com seus pais, com a sua autoridade e ensinamento. Glória! Mais do que liberar a vida é fora, libera a vida primeiro dentro. Aleluia! Oh, glória! Primeiro concerto que a gente vai fazer nessa noite Aleluia! é parar de querer pregar vida para os outros quando a nossa casa está sem vida. Aleluia, meu Deus! Vai ministrar vida. Se você é jovem, adolescente que está aqui, que tem pai e mãe que não é crente, vai ministrar vida para eles. Se você é pai, se você é mãe que está aqui, chega em casa, ministra vida sobre o teu filho, coloca um propósito novo. Obrigada, Pai! E agora eu fico imaginando Isaac testemunhando: meu pai homem de fé. Ele disse que o Senhor ia prover um cordeiro e provavelmente. Eu estava lá deitado, amarrado, mas eu estava confiando na palavra do meu pai, porque meu pai conhece Deus. Eu estava ali confiando, porque eu sei que o meu pai, eu sei que o meu pai tem vida com Deus. Vida na vida da nossa casa. Não deixa o teu filho perecer. Não deixa o teu filho perecer. Não deixa o teu filho ser perdido. Acha ele, encontra ele. Aleluia. Ministra sobre ele. Preciso caminhar para frente. A segunda coisa que o Senhor ministrou falou muito lindo no meu coração, foi sobre entendermos sobre família e entendermos o que é uma liderança sobre nós. Não há como ministrar vida na vida se eu não tenho uma família estruturada e se eu não entendo que eu não posso estar sozinho, eu preciso estar submetido. E aí o Senhor trouxe para mim Moisés
e Josué. E eu vou falar rápido e eu vou ler porque o tempo é muito apertado. A liderança de Moisés foi muito significativa. Ele não apenas guiou e organizou o povo em termos legais e civis, mas seguiu as orientações de Deus e ele estabeleceu ética em Israel, parâmetros de culto ao Senhor. Moisés, durante todo o exercício do seu ministério, demonstrou algumas qualidades que são indispensáveis como um líder: comunhão com Deus, obediência à voz do Senhor, longanimidade, sabedoria e perseverança. E aí, quando a gente olha para a vida de Josué, não tem como olhar para a vida de Josué, e não tem como, para a vida de Moisés, não tem como não ver Josué na sua trajetória. E aí, a liderança que o Senhor escolheu como exemplo para nos fazer entender o que é vida na vida. E eu fiquei lendo, e eu me atentei para algo muito lindo entre Moisés e Josué. Que Josué estava caminhando com ele no deserto e ele era só o Josué. Aí a questão de caminhar como líder é você entender aonde que você quer estar. Se você quer estar lá no fundo ou se você quer estar na frente aprendendo. E aí depois não tem como questionar, ficou no fundo e não aprendeu o suficiente. Porque Josué decidiu estar perto. E aí a gente está numa conferência que nós precisamos decidir com quem a gente quer estar e aonde a gente quer estar e quem é que está perto de mim. E aí o texto vai dizer, em Êxodo, que Moisés fala assim: Josué, separa os homens e desce para a guerra, porque eu vou subir com Arão e com Hur para orar e interceder pelo povo. Ele mandou Josué ir para onde? Mas chamou Arão e Hur para estar do lado dele. E eu fiquei parada aqui, eu achei isso aqui muito lindo. O que você achou lindo, pastor? Que às vezes a gente não entende a decisão do líder em colocar a gente em alguns lugares. Aí a gente não quer obedecer, não quer se submeter, porque a gente acha na nossa cabeça que eu merecia estar no monte intercedendo do que está na guerra liderando. Aí a gente quebra. Porque todas as vezes que a gente não obedece a voz da autoridade, a gente quebra. E aí o Senhor falou muito lindo no meu coração, que para a gente ter a vida na vida, a gente precisa estar entendido de quem a gente é, onde a gente está e aonde a gente está submetido. Josué não questionou, foi para a guerra, vou para a guerra. De repente ele até queria estar no monte lá na intercessão do lado de Arão de Hur, que dava um pouquinho de destaque também, mas se bem que ele deu a guerra também dava. Obrigada, pastor, por me ajudar a pregar. No alto não morria, mas na guerra morria. Mas a obediência não te deixa morrer. Ele não questiona, ele vai para a guerra. E aí sabe o que é lindo? É que quando Deus vai resolver agora substituir Moisés está cansado, vai lá para o céu, para a gente concluir que vai cortar o negócio. Aí Deus fala assim: cadê Josué? Aquele que tem um espírito de servidão nele. Não foi quem estava do lado de Moisés em oração e na intercessão. Foi aquele que entendeu que para estar em algum lugar precisa ser submisso. Estava ali para servir. Servir. Serve aonde? Vai para onde? Está onde? Vida. Vida. Ele estava ali, ó, recebendo vida de Moisés. Catuca esse crente que está do teu lado e diga para ele: às vezes Deus vai estabelecer situações na nossa vida que o nosso eu vai dizer não, mas a nossa obediência precisa dizer sim. Para quê? Porque aí Josué se tornou o sucessor por ter a presença de Deus, por caminhar junto, por obedecer e por crer. Às vezes a gente acha que é necessário um lugar
Mas Deus sabe aonde a gente é necessário. Entende isso, irmãos? Se você fizer com zelo, com amor, não importa onde, vai ter vida para você. Deixa eu caminhar para frente. E aí, eu gosto de Deus, que Deus é muito organizadinho. Estou tentando chegar lá na organização. Mas Deus é organizado. E aí a terceira coisa que Deus falou comigo: família, liderança e ministério. Aí eu achei bonitinho de Deus. Por conta do meu processo, eu estava pensando se ministraria ou não. Mas eu estava gerando uma mensagem no meu coração. A mensagem estava praticamente pronta, mas eu estava pensando dentro do meu processo se iria ministrar ou não, se era tempo de voltar, subir, falar. Aí nós estamos na escola bíblica, se fosse não, você não vem, quer não quer, está perdendo? O chato do Alex, ele é chato não, mas ele ajuda. Eu tenho que reconhecer. Aí ele botou a Valdirene para me discipular. Aí eu falei, gente, como é que é isso? Estou sempre na posição de alguém que está sempre. Agora eu vou sentar para ouvir, né? Aí chega ela, fica com duas fotos desse tamanho, me lembrando de uma mensagem. E falando sobre Elias e Eliseu. Deus é muito organizado porque Ele sabe como responder a gente. Falei nada para ela, vamos dar muita moral para ela naquele dia. Vai ficar gravado agora. E aí ela estava falando sobre a mensagem. E eu amo esse texto, eu amo essa mensagem. Eu amo essa forma com que Deus fala com Elias e como Elias obedece e como Elias faz. E a Bíblia vai dizer que Elias, no seu ministério profético, ele carregava uma capa, ou ele carregava um manto. E aí quando Deus tira ele e dá uma ordem para ele e diz, olha, vai e unge Eliseu em teu lugar, e aqui eu já acho muito bonito a parte dele. Porque Deus já está falando, meu filho, já estou encerrando o teu ciclo, mas é você que vai ser usado para colocar alguém no teu lugar. E aí o texto diz que ele vai atrás de Eliseu. E eu gosto demais disso aqui. Sou apaixonada por essa palavra. Que Eliseu chega, que Elias chega onde Eliseu está, ele pega o manto e ele lança sobre Eliseu. E o texto diz que ele dá a resposta e vai embora. Ele não fala com Eliseu, olha, eu vim aqui porque Deus me mandou. Não. Ele pega agora o manto, lança sobre ele e dá as costas. E Eliseu só fala assim, espera, eu vou com você. Só me permite, só me deixa ir, me despedir dos meus pais. Queimar os animais em sacrifício. Deixar aqui tudo organizado e ir te servir. Esse texto ele é muito rico. Porque Deus ele fala por sinais, a gente precisa estar atento ao que Deus está fazendo na nossa vida. E ele é rico demais. E ele é intencional. Porque Eliseu também sabe o que ele foi feito. Ele sabe o que uma capa representava. Ele sabia o que o mundo representava. E ele sabia quem era Elias. E a problemática da
Trazendo para os nossos dias, para a nossa comunidade. Que unção que lhe foi dada? Que manto lhe foi dado? Que confiabilidade que lhe foi dada? O que você tem feito com o que foi lhe dado? Porque Eliseu entende, deixa eu me despedir, deixa eu sacrificar, porque estou indo te servir. Sabe o que a gente aprende aqui? Que Elias tocou em Eliseu com vida. E Eliseu retribuiu com vida. E o texto vai dizer que Eliseu, no bom sentido, foi mais profeta do que Elias. Porque ele entendeu a oportunidade que lhe foi dada quando o manto foi lançado. Deixa eu esmiuçar esse negocinho aqui para você. Toda a oportunidade que lhe é dada, todo o cargo que lhe é dado, procura saber como fazer e servir. Sabe por quê? Porque tem momentos que Deus não vai ficar explicando, não. Deus quer saber a disposição que você tem para servir. Aleluia. Tempo não tem mais. Catuca esse crente que está do seu lado, diga para ele: Eliseu foi bem sucedido no seu ministério, porque entendeu o que a autoridade lhe falou por sinal. Então, termino a mensagem ou para aqui? Já deu para entender alguma coisa até aqui? Só que eu não cheguei em Jesus, gente. Eu aprendi que a mensagem, para ser boa, tem que chegar em Jesus. Termina, Alex? Ou para aqui? Mas é 10 horas, gente. Amanhã tem de novo. Depois de novo. E eu não quero que você fique cansado e deixe de vir nenhum dia. Thiago, nem peguei o que o Thiago disse. É, né, Thiago? Esse é discípulo vida na vida. Ele entende de onde saiu, aonde está e para onde está querendo ir. Vou falar rapidinho essa última parte. É porque eu sei que tem que terminar em Jesus. Deixa eu voltar para cá e olhar. O cérebro já não está dando resultado, não. Eu falei sobre família, liderança e ministério, amém? E agora eu vou falar sobre salvação. Salvação há do efeito de salvar, de libertar uma pessoa do perigo e de uma situação difícil. É quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Jesus trazer o céu para nós. Nós vemos agora Jesus querer manifestar agora a transformação de uma humanidade corrompida para um novo nascimento, para a reconciliação com o Pai, para nos levar à vida eterna. Cristo veio em carne nos ensinar a termos uma nova vida, livre do pecado. E o interessante é que quando Jesus ele vem à terra, e quando ele começa o seu ministério a pregar, João Batista já está trabalhando para ele. João Batista já está na frente. João Batista já está gritando: arrependei-vos, porque é chegar no reino dos céus. Então o povo já está
E Jesus ele tem uma forma tão simples e a gente fica tentando arrumar um jeito. Mas o que me maravilha em Jesus é que ele é assertivo. Quando ele vai separar alguns homens para ensinar, para colocar a vida nele, para colocar um ensinamento nele, não era sobre falar a multidão inteira, era sobre entender que ele precisava gerar uma vida para a vida gerar outra vida e outra vida gerar outra vida. E é isso que o Senhor tem dado como destino para essa casa aqui. Durante 17 anos não foi assim. E por que está sendo agora? Porque o céu quis dar destino assim. Porque agora nós amadurecemos para entender, para compreender. Passamos por fases, por ciclos. E esse é o entendimento que o Senhor está dando para nós agora. Então é assim que nós vamos caminhar. E se daqui a 10 anos ele achar que tem que mudar a forma, aí ele vai fazer. Mas Jesus, ele agora vai passar pela beira da praia. E ele vai olhar homens comuns, trabalhadores comuns, que acordam de madrugada, que está cansado, que está frustrado, que está vivendo uma vida que não está dando muito certo. Jesus ele não vai escolher ninguém perfeito, ele vai escolher pessoas que querem ser aperfeiçoadas. Então ele caminha e ele vai chamando. O interessante é que ele fala: olha, vem após mim. Vem após mim que eu vou fazer de você pescador de homem. Você vem também. Você, vem também. E não é tão fácil dizer vem sim ou não. E eu me atento aqui que para Jesus é fácil dizer vem. Só que quem vem, escuta, vem e me segue. Só que Jesus nunca conta o que ele vai fazer depois. Ele não conta os apertão que ele vai dar. Sabe o que eu me atentei aqui? Vinde após. Vem me seguindo, tem um caminho aqui. E é por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Entende? Ele está dizendo: vem após mim e eu vou tornar vocês pescadores de homens. Ele está usando o habitual deles, daqueles homens, para poder agora se manifestar e fazer com que eles entendessem que tem uma nova forma naquilo que é habitual. Pastor, eu não entendi. Deus quer usar o teu habitual da forma dele para alcançar vidas. Deus quer usar a tua formação para alcançar vidas. Deus quer usar o que você faz para alcançar vidas. A questão é se nós estamos dispostos a andar após ele, seguir o caminho e ir no caminho que ele está mandando. Porque no caminho que ele está mandando, ele vai te mostrar, e ele vai te revelar, e ele vai te apontar quem é que ele quer tocar com vida. Usando o teu habitual, só que no caminho dele e da forma dele. Pegou aqui? É o teu habitual, só que não é mais o caminho que você trilha, não é mais a forma que você trilha. Agora é o teu habitual no caminho dele e na forma dele. E aí perceba que Jesus ele vai chamar os discípulos e vinde após mim. E num dado momento ele vai dizer: aquele que quer me seguir, sempre ele está falando sobre seguir. Aquele que quer me seguir, tome a sua, negue-se a si e siga. Sabe o que Jesus está identificando aqui para nós? Ele está dizendo: ei, para me seguir tem que alinhar o teu eu com a minha vontade. Porque foi por causa do eu de Adão e Eva lá no jardim que eles romperam o relacionamento. Aí ele está dizendo: eu vim restaurar relacionamento, mas tem que negar você mesmo. Tem que negar a sua vontade. Você vai ter que negar o seu eu amanhã para estar aqui. Você vai ter que negar o seu eu para estar aqui amanhã, depois de amanhã. Porque uma escolha está aqui, sim ou não?
ser gerada. Aqueles homens escutam a voz, seguem pelo caminho. E eu vou espremer aqui e vou terminar. O que Jesus veio fazer, queridos, o discipulado de Jesus, os ensinamentos de Jesus, espremendo, foi nos fazer entender que nós temos Ele como um caminho a ser seguido, Ele, a vida a ser vivida. E Ele veio fazer um apontamento. Eu vim para revelar o Pai. Eu vim para restaurar o relacionamento de vocês com o Pai. E eu vim reposicionar vocês na condição de uma humanidade decaída. Vim fazer agora de vocês filhos de Deus. A todos quantos recebem a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu vou fechar aqui, escrevi bem, mas eu acho que deu para entender. Cheguei em Jesus. O ministério de Jesus, além de cura, libertação, tudo que Ele tinha para fazer, e Ele fez. E Ele delegou essa autoridade para a gente fazer também. Mas eu vou espremer e vou concluir aqui. Jesus, no seu discipulado, revelou o Pai, manifestando nele a identidade de filho, restaurando o nosso relacionamento com o Pai, quando Ele morre na cruz do Calvário, quando Ele grita: Pai, está consumado. Ele revela o Pai na sua trajetória. Mas na cruz, Ele restaura esse relacionamento. E o texto vai dizer que o véu que separava já não separa mais. Porque agora o Cristo restaurou aquele relacionamento ferido lá no Éden. Ele restaura, sabe? E Ele fala: agora você tem acesso direto ao Pai. Agora vocês podem caminhar direto ao Pai. E quando Ele dá esse direcionamento, e quando Ele manifesta essa restauração para a nossa vida, Ele reposiciona quem somos. Ele nos tira de um ambiente de trevas. Ele nos tira do lamaçal do pecado. Ele nos tira de uma inclinação ao pecado agora. Nos reposiciona. E nos coloca. E sela a nossa vida e marca a nossa vida com identidade de filho. Porque agora com Ele somos co-herdeiros com Cristo. Porque agora Ele nos deu a autoridade que Ele tem. E é por isso que Ele encerra o seu ministério, Ele encerra a sua missão, Ele encerra o seu propósito dizendo: ide e fazei discípulos. Ele está dizendo: olha, comecem a se deslocar de um lugar para o outro. Comecem a produzir determinadas ações nas pessoas. Então Deus está dizendo para mim e para você: ide dentro da tua casa e se desloca lá dentro para alcançar vidas que estão dentro da sua casa. Alcança o seu marido, tendo a vida de Cristo em você. Alcança o teu pai, alcança a tua mãe, alcança os teus parentes, alcança os teus vizinhos. Vida na vida é gerar o que tem em nós na vida do outro. É gerar o que Ele fez em nós na vida do outro. E a tua vida, ela precisa ser manifesta, assim como Cristo se manifestou em revelar o Pai, em restaurar a comunhão e o relacionamento e reposicionar. Porque foi isso que Ele fez comigo e com você. Hoje temos identidade de filho.
E nós podemos dizer, Abba. Hoje nós temos identidade de filhos e podemos dizer e chamar